Oi, meu querido, espero que esteja tudo bem com você. A gente vai usar esse vídeo para falar de uma temática super importante, que é sobre o processo coletivo, tá bom? Na modalidade comum. A gente vai ver mais lá na frente que existe duas modalidades, existe duas espécies, que seria o processo coletivo comum e o especial. Contudo, esse vídeo vai se propor apenas essa parte do comum e aí depois a gente vê se faz um da parte especial também. Essa temática ela é de suma importância para que você saiba entender os conceitos, porque essa temática ela cai muito em provas da ordem, ela cai muito em concurso público, independente se é nível superior ou nível médio. Então, constantemente tem perguntas acerca desse processo coletivo comum, tá bom? Então, preste atenção, vai anotando todas as informações e absorvendo tudo que você conseguir absorver nesse vídeo, tá? Para iniciar, para que serve um processo coletivo? Para que foi criado, gente? Se o nosso ordenamento jurídico ele se detém em proteger o indivíduo de uma certa situação, de um certo fato que viola acerca do direito daquela pessoa, por óbvio que vai existir uma necessidade de proteger o coletivo, porque a gente sabe que existem certos fatos, determinados fatos que ele vai atingir não apenas uma pessoa, mas várias pessoas, uma categoria de profissionais ou uma coletividade de pessoas indeterminadas, sabe? Como aqueles eventos climáticos desastrosos, ok? Que ele atinge uma coletividade de pessoas, tanto naquele momento como as gerações futuras. Então, você não consegue, às vezes, discernir o tanto de pessoas que é afetada por meio daquele fato. Então, se o nosso ordenamento jurídico se propõe em proteger uma só pessoa, por que não proteger uma coletividade? Então, existe o processo coletivo, tá bom? E esse processo coletivo, ele se divide em duas espécies, que é o processo coletivo comum e o processo coletivo especial. O comum, ele vai falar assim, ó, que o processo se dedica às ações para a tutela dos interesses meta-individuais, tutelando um direito coletivo concreto. Ou seja, existe uma situação de fato, de direito e de fato ali, que você precisa tutelar aquele direito, ok? Os meta-individuais são aqueles direitos que transcendem a uma pessoa só. Então, ele não vai pegar apenas um indivíduo específico, ele vai pegar vários indivíduos, tá bom? Por isso que o direito coletivo, ele é bastante pedido em provas, porque ele é um direito que constantemente é acionado juridicamente, tá? Então, se a gente fosse falar de espécies de processo coletivo comum, a gente poderia colocar ação civil pública, ação popular, ação de improbidade administrativa, mandado de segurança coletivo, esses são os 4 principais instrumentos que a gente pode usar para entrar com processo coletivo comum. Quando a gente está falando de especial ele não traz ele não traz um certo caso concreto, sabe? Existe uma ação, ok? Mas essa ação é um controle abstrato. Não existiu um fato específico, não existiu uma violação específica para aquele fato, mas é acionado o judiciário para que a Suprema Corte se pronuncie. Tanto que os processos coletivos especiais vão ser a ADI, que é a ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, ação de descumprimento de preceito fundamental, que é a ADPF. Essas são as principais, ok? Que são feitos os controles, a maior parte deles, pelo nosso Superior Tribunal, que é o STF, tá bom? Então, eu quero que você faça essa separação na sua mente, ok? Quando a gente está falando de processo coletivo comum, existe um fato, existe uma situação que você está sendo discutido naquele momento, tá? O que é diferente do processo coletivo que não tem um fato em si, e sim uma violação do direito, uma violação, ou, por exemplo, uma lei que ela já nasce violando
um direito adquirido, uma lei que já nasce inconstitucional, uma lei que está descumprindo um preceito fundamental, tá bom? Então, essas são dois campos do processo coletivo, mas que o nosso vídeo vai tratar apenas do processo coletivo comum, até porque o processo coletivo especial, ele também é figurinha-chave na OAB, em concurso público, até porque essa questão de controle de constitucionalidade, que a gente chama, que é esse processo coletivo especial, ele é com muitos detalhes e tem muitas coisas para ser abordada, ok? Então, quem sabe, no próximo vídeo a gente fala sobre ele. Ok. Mais uma base para você formar acerca desse processo, desse sistema coletivo, ok? É que você saiba acerca dos princípios. Gente, princípios nos acompanha em toda a trajetória do direito, ok? Então, princípios é de suma importância para que a gente saiba onde está balizado acerca do nosso sistema coletivo, em qual princípio, qual fundamento. Isso é de suma importância você saber. E aqui eu elenquei alguns dos princípios essenciais do sistema coletivo, que é o que? Acesso à justiça. Ele vai assegurar a possibilidade de provocação da tutela jurisdicional sobre uma lesão ou ameaça ao patrimônio jurídico, tá bom? Porque muitas vezes quando vocês, por acaso, se você for estudante de direito e você estiver advogando, você vai perceber que muitas vezes acontecem certas situações que as pessoas nem sabem que elas estão elas estão tendo o seu direito violado. Então, esse acesso à justiça é garantido até aquelas pessoas que nem sequer sabem que tem aquele direito violado, o acesso àquela demanda justa, ok? E aí, a gente tem a universalidade da jurisdição, que também é de suma importância, o acesso à justiça no direito processual coletivo, ele deve ser garantido a um número cada vez maior de pessoas, então ele vai englobando várias causas. Então, quando a gente for falar das características, mais lá na frente, das modalidades, a gente vai ver que vai ter situações, porque você imagina, uma situação que várias pessoas são atingidas e todas aquelas pessoas querem entrar judicialmente, contra uma empresa, contra uma pessoa em específico. Você imagina como iria travar o judiciário? Então, esse sistema coletivo, ele vem com essa questão, vamos colocar um universo de jurisdição naquele caso, até para que não tenha uma dualidade na questão da decisão com relação ao mesmo fato. Aí temos a questão também da isonomia, que é o equilíbrio da relação processual e a igualdade no tratamento das partes. A segurança jurídica, que ela vai garantir o quê? A previsibilidade e estabilidade. A economia processual. Em um único processo, você forma um título executivo que várias pessoas podem entrar executando, ok? Então, se essa questão da eficiência, o processo, vocês imaginam num fato que houve um apagão em São Paulo, ok? Se todas aquelas pessoas que foram atingidas pelo apagão em São Paulo entrassem em desfavor da Enel, porque lá é a concessionária de energia elétrica é Enel, vocês imaginam como ia ficar o judiciário, né? Então, há um sistema coletivo que proteja aquele consumidor, para que quando acontece esse tipo de coisa, já entra num sistema coletivo, e aí um juiz só decide aquela demanda de quanto cada pessoa poderia pleitear um dano moral, um dano material, tá bom? E aí ela só entraria o quê? Com o título executivo judicial para a fase de execução. Ok? Porque aquela demanda ela já foi decidida, entendeu? E isso existe uma economia processual muito grande. E principalmente a eficiência, porque o processo ia ser decidido rápido, porque vocês imaginam, se todas as pessoas que foram atingidas pelo apagão em São Paulo decidissem entrar, vocês imaginam quanto tempo demoraria a tramitação do processo de cada um? Marcar audiência de conciliação, marcar uma possível instrução, seria muito moroso, demoraria muito. E isso não é benéfico,
para nenhuma das partes, nem a parte autora, nem a parte requerida, ok? Então, duração razoável do processo também é um dos princípios fundamentadores desse sistema coletivo, porque ao invés de ter várias ações com relação ao mesmo fato, existe só uma que vai discutir de forma plena e quem foi atingido por aquele evento, quem foi atingido pelo aquele fato violador, tem o seu direito garantido na fase de execução da sentença, ok? Então, aqui, vamos com calma, tá? As modalidades, que é onde eu percebo que muitos alunos têm dificuldade de entender e de fazer essa distinção entre cada uma das 3 modalidades. São 3 modalidades que a gente tem presente nos direitos coletivos, tá? A primeira modalidade que eu queria falar com vocês é sobre os direitos difusos, que eles são essencialmente coletivos, são transindividuais, ou seja, ele vai muito além de um indivíduo isolado. E eles vão ser indivisíveis, é de todos, de forma simultânea e indistinta. Quem é o titular desse direito difuso? São pessoas indeterminadas, indetermináveis. A gente chama de meta individual ou supra-individual porque é como se tivesse difuso em toda a coletividade. Vou dar um exemplo para ser mais específica. O direito ao meio ambiente sadio. Gente, direito ao meio ambiente sadio é um direito de todos. Tanto da geração que está hoje, né, como da geração futura. Você acha que um preso ele tem menos direito a um ambiente sadio do que a gente que está livre, solto, né? Não, todas as pessoas. Você acha que você tem mais direito a um meio ambiente sadio do que uma pessoa que está, não sei, em outro país? Do que uma pessoa, um bebê? Ok? Não, porque é um direito que ele é indivisível. Não dá para dividir em camadas, em parcelas da população. A classe de médicos tem mais direito do que a classe de advogados. A classe de CLT tem mais direito do que a classe dos servidores públicos. Não existe essa distinção, ok? É um direito abrangido a todos, a coletividade. Direito à vedação da propaganda enganosa, todo mundo tem esse direito, todos nós, independente. Quem está vivo tem, ok? A pessoa que está viva tem esse direito. Segurança pública, direito à segurança pública. A pessoa que está viva tem direito à segurança pública, ok? Não existe categorias que têm mais, não existe categorias que têm menos. Todos temos esse direito e que não esse direito coletivo e que não pode ser violado, tá bom? Não, essas pessoas, como elas não pagam, como elas vivem do Bolsa Família, elas têm menos direito à segurança pública do que os outros que pagam imposto. Não existe isso, queridos. Não existe isso, tá bom? Então, quando a gente fala de direito difuso, você não consegue discernir e separar quem são os titulares, porque os titulares são todos, ok? Não apenas aquelas pessoas em específico ou pessoas, ok? Você é pessoa, você tem o direito ao meio ambiente sadio, a vedação da propaganda enganosa, à segurança pública, ok? E aí a gente vem para a segunda classe, que é a classe dos direitos coletivos em sentido estrito. Eles são essencialmente coletivos, eles são transindividuais. Entretanto, vai ser indivisível, tá? Mas os titulares, lá no outro, a gente viu que os titulares são as pessoas. Ainda você não consegue determinar quem são as pessoas que têm direito, porque todas têm. Aqui, esses titulares são pessoas indeterminadas, mas são pessoas determináveis também. Por quê? Porque os titulares, eles vão estar ligados entre si com ou com uma parte contrária com relação a uma base jurídica, ok? Uma relação jurídica base. O que significa isso? Direito, vou exemplificar, porque aí fica bem melhor de explicar. Direito dos advogados de exercer uma advocacia sem interferência do Estado. Então, qual é o advogado que tem esse direito de exercer a sua profissão sem interferência do Estado? Todos. Todos. Todos os advogados. Eu acho que os de São Paulo têm mais direito do que os do Rio de Janeiro. Eu acho que os do Ceará têm mais direito do que os do Paraná.
Todos. Toda a classe tem esse direito. Você não pode relativizar, ok? Colocar ele dividido. É aquela categoria inteira que tem, ok? A questão dos técnicos de raio-x, eles têm o direito de receber um adicional de insalubridade. Ah, mas é só o técnico que trabalha no hospital tal? Não, é todos os técnicos. Todos. Não tem como dividir entre eles. Mas a gente sabe que quem é que tem? É todos os trabalhadores? Não, não é todos os trabalhadores. São trabalhadores específicos. E no caso desses trabalhadores específicos, a gente está falando especificamente dos técnicos de raio-x. Ok? Quando a gente está falando do direito dos alunos de determinada faculdade de receber serviços educacionais de qualidade. Ah, aquele aluno que ele tira melhores notas, ele tem mais direito do que o aluno que tira menos notas. Não. Todos os alunos daquela referida instituição, você consegue discernir quais são os alunos? Sim. Você consegue saber quem são os advogados? Sim, porque existe uma classe que tem um nomezinho deles. Sabe quem é os técnicos de raio-x? Sim, se você consegue saber quem são essas pessoas. Você consegue determinar quem são essas pessoas, ok? Dá um pouquinho de trabalho, mas consegue. Aluno, você consegue saber quais os alunos? Consegue, porque a instituição tem uma lista de alunos que compõem o seu corpo discente, ok? Assim como o corpo docente, você consegue discernir quem são os professores que dão aula naquela instituição e quem são os alunos que recebem aqueles serviços, ok? Então, você tem uma classe, você tem um grupo de pessoas, você tem uma categoria, mas você não pode dividir aquela categoria. Alunos tal recebe melhor tratamento, outros não. Não. São todos. São aquela coletividade daquela categoria, daquele grupo, tá? Mas existe essa possibilidade de você separar e de você determinar quem vai ter, ok? É por isso que é coletivo, direito coletivo, em sentido estrito, ok? Ele vai ser coletivo? Vai. Mas você vai conseguir, você não consegue dividir ele dentro da classe, mas você consegue discernir quem vai ter esse benefício. E aí, o último é um direito individual homogêneo. Eles são acidentalmente coletivos. O que significa acidentalmente coletivo? São direitos individuais, mas que por uma causa ou por uma circunstância acaba tendo apelo coletivo. Gente, essa questão de transindividuais, aqui nessa categoria, a gente vai ver que eles são divisíveis. Ou seja, as pessoas são determináveis ou determinadas ou determináveis, ok? Não há ligação entre os titulares, ou seja, não é um grupo de advogados, não é um grupo de alunos, mas existe um interesse comum naquela pessoa. Por exemplo, vamos lá. Os direitos dos compradores de um produto defeituoso serão indenizados pelo fabricante. Gente, existe um carro. Você vai comprar aquele carro. Várias pessoas, por exemplo, sei lá, um HB20. Você vai. Qualquer pessoa que comprou aquele HB20 e aquele. Vamos dizer assim, aquele carro vai ter que passar por um recal, ou aquele carro apresentou um defeito no cinto de segurança, vai ter que ser recolhido para poder fazer uma manutenção em todos. Você entende que ali é um direito individual do consumidor que comprou? Sim, ok? É um direito individual do consumidor de ter o quê? Um carro que tenha segurança, ok? Mas ele tem um apelo coletivo, porque imagina se você colocar todos os proprietários de HB20 em uma ação separada, ok? A pessoa que comprou um Corolla, não sei, uma Hilux, não sei, qualquer carro que você queira colocar como exemplo, ou a questão de um acidente de avião, ok? Aquelas pessoas, você pode estar indo para um destino totalmente diferente daquelas outras pessoas e é o que realmente acontece muitas vezes. Você vai para um lugar, a outra pessoa vai para outro. Você conhece todo mundo que está dentro do avião? Não. Mas se o avião cai
em nome de Jesus, que nunca aconteça com nenhum de nós. Mas se o avião cai, você entende que ele é um individual, é um direito individual de segurança no voo, que acidentalmente ele virou coletivo, porque todas as famílias das pessoas que estavam naquele voo, elas vão se ligar por um fato. Porque um fato ligou elas. Um fato que não existia se não fosse aquele acidente. A mesma coisa de um ônibus que virou, ou um acidente, alguma coisa nesse sentido. Aquele caso do balão, né, que as pessoas, vários turistas estavam dentro do balão e foram fazer um passeio, aí acabou que houve um acidente com o balão, aí algumas pessoas conseguiram pular daquele balão, outras pessoas não conseguiram e morreram, né? Então foi um fato que aconteceu que provavelmente ali ninguém se conhecia. Eles não tinham direitos que compartilhassem, mas a partir do momento que aconteceu um fato, um mesmo fato que ligou pessoas de forma indistinta, então você viu que morreu médico, você viu que morreu pessoas que estavam só passeando, moradores. Você vê que não existe uma categoria de pessoas. Ah, ali estava só médicos, ali estava só veterinários, ah, ali estava só o pessoal que trabalha que é bancário. Não existe. Não existe esse grupo. Não, era um grupo de pessoas que estavam querendo fazer um passeio, ou seja, um grupo indeterminado de pessoas que estavam querendo fazer aquele passeio, e que, por uma fatalidade, aconteceu isso, ok? Então, eles são individuais homogêneos porque cada pessoa poderia pleitear de forma separada na justiça. Mas ele se torna coletivo porque existe um mesmo fato, ok? Que ligou eles. Então, ao invés de todas aquelas pessoas que infelizmente falecem no acidente de avião ou balão que eu comentei, elas poderiam entrar individualmente? Pode. Mas seria interessante entrar o quê? No coletivo. Porque seria menos moroso para as partes, né? Não ter que precisar ficar pagando vários advogados distintos. A questão de demora a celeridade processual seria, em tese, seria mais favorável para a pessoa, ok? E você poderia depois só entrar com um título executivo judicial, que é executando o cumprimento de sentença daquela sentença que foi dada, condenando aquele referido requerido que foi condenado, tá bom? Então, entendam essas três definições, tá? E aqui é só um resuminho. Questão de que direito difuso, direito coletivo em sentido estrito, individual homogêneo, a gente vê que é o grupo, ele é indeterminado, o outro já é determinado e o outro é determinado. Você vê que os dois primeiros são indivisíveis, mas o último ele pode ser divisível, até porque você acha que a mesma pessoa que sofreu aquele acidente de balão, que pulou e conseguiu se salvar, vai ganhar a mesma indenização do que aquelas pessoas que faleceram naquele acidente? Por óbvio que não. As pessoas que perderam as suas vidas naquele acidente, com certeza elas terão uma indenização bem maior do que aquelas pessoas que teve aquele evento traumático, com certeza, gente. Não queremos falar aqui sobre se a pessoa sofreu ou não, mas vocês entendem que o impacto, né, daquela pessoa foi bem maior, porque aquele ente faleceu, né? Então, a origem aqui, elas são bem diferentes. Situação de fato, o outro é a relação jurídica, o outro é uma origem comum, ok? E aqui, para a gente finalizar essa temática, é acerca dos instrumentos que a gente pode entrar e que cabe esses direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. A gente vê que o único que cabe nessas três modalidades seria uma ação civil pública, porque ela tanto vem tutelar direito difuso, como coletivo, como individual homogêneo. Mas na ação popular, a gente sabe que não caberia esse direito difuso, e sim apenas os direitos coletivos e individuais homogêneos. E na questão
Na ação popular cabe apenas esses direitos difusos, desculpa, falei trocado. Cabe apenas essa questão de direito difuso, né? E não caberia essas duas outras modalidades, tá bom? E aí, isso se inverte no mandado de segurança coletivo, que não cabe o difuso, mas que ele vai caber o direito coletivo e o de individual homogêneo. Mas quero que vocês lembrem, o único que cabe, essas três modalidades, seria uma ação civil pública, tá? E aí, espero que vocês tenham entendido acerca dessa temática. Estudem bastante acerca dessa diferença entre esses três, tá bom? Porque muitas vezes a prova ela vem para lhe confundir. Então, se você tiver essa questão, o que é divisível, o que não é divisível, o que são de pessoas determinadas, o que são de pessoas indetermináveis, você vai conseguir com mais facilidade e excluindo as alternativas, para que você fique no máximo em duas, tá? Em duas alternativas na prova, e aí você consegue, vamos dizer assim, escolher com mais facilidade, né? A alternativa correta, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida vocês deixam aqui embaixo, tá? Um beijo e tchau, tchau!